Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez com alegria, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para trazer uma palavra de Deus ao nosso coração. Que Deus abençoe a tua vida, você que vê o vídeo. Que Deus possa falar contigo através dessa palavra. Esse é o desejo do meu coração. Que através dessa palavra a sua vida seja edificada. Que Deus te encoraje para falar a outras pessoas que você aprendeu aqui. Amém? Compartilhe esse vídeo para alcançar mais vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para a palavra. Hoje a palavra se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14. Quero ler somente um versículo 26. Orei ao Senhor e o Senhor me direcionou nessa palavra, uma palavra de exortação e de grande importância para o cristão. Amém? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, vai nos dizer a palavra. Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito quando vocês se reúnem na igreja? O irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro a interpretação dessas línguas. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Amém? Coloquei o tema nessa palavra, os princípios de um bom culto. Os princípios de um bom culto. Amém? Quero aqui adentrar na palavra. Paulo, nesse capítulo, se você ler, ele está falando acerca dos dons espirituais. E eu peguei aqui o versículo 26, porque eu achei ele mais resumido, porque nós vamos falar aqui. Eu vou ler novamente. Ele diz: portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? É uma pergunta, e no estudo ele fala: quando vocês se reúnem na igreja, o que é que deve ser feito quando nós se reunimos na igreja? O culto é voltado para quem? É voltado para adorar a Deus. E em meio a essa adoração, há uma organização, porque Deus não recebe as coisas de qualquer jeito. Notamos que desde o princípio da criação, quando vemos o sacrifício de Abel e de Caim, Deus rejeita o sacrifício de Caim e aceita o de Abel, porque Abel ofereceu o seu melhor. Caim ofereceu aquilo que ele achou que Deus queria receber, mas Abel ofereceu aquilo que Deus queria receber. Então, a gente tem que atentar à palavra de Deus, porque Deus não recebe a nossa adoração de qualquer forma. Então, ainda nos diz o versículo: quando vocês se reúnem na igreja, o que deve ser feito? E aí ele vai falar dos dons. Ele diz: o irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas, ainda outra a interpretação dessa mensagem. Mas aí ele termina o versículo dizendo, com essa palavra maravilhosa, que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Então, isso faz parte de um culto agradável a Deus. E temos vivido tempos difíceis que a gente vê a igreja se escandalizando, vídeos na internet, nas redes sociais, pessoas disputando algo na igreja. Então, o culto, primeiramente o culto não é para mim e para você, o culto é para Deus ser adorado. E as pessoas muitas vezes vão para a igreja hoje, não estou generalizando, claro que tem pessoas sedentas, mas tem pessoas que vão para a igreja esperando ouvir o que ela quer ouvir, não o que Deus quer falar. Então a palavra diz que Deus corrige o filho a quem ele quer bem. O evangelho não é só amor, não. O evangelho também é justiça. O evangelho é correção. Então, se o nosso Pai corrige a nossa vida para a gente não fazer uma vida errada, olhando as leis morais aqui da terra, que é não matar, não roubar, isso tudo foi tirado da Bíblia. Mesmo que você diz: eu não sou cristão, mesmo que você diz: eu não creio em Deus, eu sou ateu, as leis humanas foram baseadas na palavra que rege o universo, que é a Bíblia Sagrada, foram tiradas daqui. Mesmo que você não é cristão, os crimes que tem na sociedade que diz para não fazer, na lei de onde foram tirados. Mesmo que você não creia, esse aqui é o livro que rege o universo, é a Bíblia, é o poder de Deus. A palavra diz que para aqueles que perecem é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Então, nós cremos nessa mensagem. Então aqui Paulo fala acerca de um culto agradável, fala acerca dos dons, né? Então não importa os dons,
mas quais são a finalidade dos dons? Adorar a Deus de uma forma mútua, ou seja, de uma forma geral. O irmão da música, o irmão da palavra, né? Os obreiros que servem, o ministério de intercessão, todos juntos formam o corpo de Cristo com dons, mas todos para adorar a Deus de uma forma mútua. E aí Paulo encerra falando, qual é a finalidade disso? Adorar a Deus e com a visão de crescimento espiritual da igreja. Não é crescimento material, não é visar você multiplicar os seus bens materiais, mas é espiritualmente, é o que Deus quer de nós. Não estou falando que Deus não quer que nós prospere as coisas na nossa vida, com certeza, mas visando primeiro o reino de Deus, como diz lá em Mateus capítulo 6, 33, nós buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas aí vos serão acrescentadas. Então nós temos que prestar atenção nessa palavra. Então tem pessoas que vai para o culto e fica olhando no relógio, agoniado para ir embora logo. A pessoa ela não pode ficar 40 minutos, meia hora ouvindo uma palavra, mas para ficar em casa assistindo um filme 2 horas, 3 horas, para ficar vendo status, dura tempo ali, passa o relógio, ela nem vê. Mas para sentar na igreja para ouvir a palavra, ela fica lá no relógio agoniada para ir embora. Então a palavra de Deus nos diz que o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. A palavra diz, errais de não examinar as escrituras. Então temos que parar um momento, e o momento oportuno que nós tivermos, o que nós estamos fazendo, qual é a forma que estamos fazendo, será que é de uma forma agradável? Então nós temos falhas, queridos. Não adianta a gente bater no peito e falar que é santarrão. Somos humanos, somos seres que moramos numa carne que peca. Então temos momentos de ignorância, temos momentos de ira, mas a palavra do Senhor diz, ireis, mas não pequeis. Vamos ter diferenças, vamos ter divergências dentro do corpo de Cristo, mas não podemos perder a visão de crescer espiritualmente e de se lembrar que o culto é para adorar a Deus, que o culto não é para me agradar, que o culto não é para te agradar, mas o culto é para levar glória ao nome de Deus. O culto é para levar honra ao nome de Deus. É para levar o nome de Deus a ser adorado. É para um visitante estar ali sentado e ele nunca ouviu a palavra de Deus e está ali vendo um culto racional, um culto de adoração a Deus, e ele está vendo coisas que agradam a Deus, e isso vai levar essa pessoa a adorar a Deus como eu e você adora. Então essa é a finalidade do culto, é dar glória, dar honra ao nome de Deus para visar o crescimento espiritual do corpo de Cristo, que é a igreja. Então essa palavra é de extrema importância, por isso trouxe ela aqui hoje. Então temos que se policiar, atentar sobre isso, não perder a visão do trono da graça, de crescer em graça e conhecimento, de crescer juntos. Não é eu crescer aqui do lado e esquecer meu irmão que está ali. Não é porque o Joãozinho prega ali todo dia, toda semana na minha igreja, que eu não vou dar crédito. Temos que dar crédito, é a palavra de Deus que nós vamos estar dando crédito, não é o Joãozinho, não. A palavra diz a quem se manifestou o braço do Senhor. E as pessoas, às vezes, o braço do Senhor tem se manifestado, mas elas não estão dando crédito, não estão dando a devida atenção, porque ela tá, toda vez é esse irmãozinho aí que prega, toda vez é esse irmãozinho aí que louva, e Deus está derramando a graça dele. Então lembremos disso, o culto não é para agradar a nossa percepção do que nós achamos, mas o culto é para agradar a Deus, é para levar o nome de Deus ser glorificado através do louvor, é para haver cura, libertação através da palavra, é para haver salvação de almas. Então se eu e você ficar ali olhando no relógio agoniado, querendo ouvir coisas agradáveis, querendo ouvir coisas que nós queremos ouvir, isso não vai acontecer. Nós vamos ficar dispersos, o nome de Deus vai ser glorificado e nós vamos entrar vazio e sair vazio daquele lugar onde você estiver. Mas se nós estivermos com o coração voltado a Deus, se estivermos unidos com um só pensamento de levar o nome de Deus ser glorificado, lembrando que nós não estamos em uma competição de quem adora mais, de quem louva melhor, de quem prega mais, mas nós estamos de uma forma mútua, todos com uma visão de levar o nome de Deus a ser glorificado. Esse é o bom culto. Esse é o bom culto.
1 Coríntios capítulo 16, versículo 14, nos diz: e tudo que vocês fazerem, que seja feito com amor. Então não perdemos essa visão, que nós possa não perder essa visão. Ainda em 1 Coríntios capítulo 10, 31, a palavra nos diz: quer vocês comam ou bebem, ou quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Que nós não percamos essa visão. Essa é a ordem do culto, a ordem para a igreja, de um culto racional, de um culto que leva o nome de Deus a ser glorificado. Para a gente estar completando esse estudo, quero ler com vocês em Romanos capítulo 12, versículo 1, que nos diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado, o serviço agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então olha que palavras sábias aqui nos diz a palavra: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia. É por causa da minha misericórdia? Por causa da sua, do pastor? Não. É da grande misericórdia de Deus, que nos diz lá em Lamentações que são a causa de eu e você não sermos consumidos nessa terra. Somos seres errantes, pecadores, falhos. Mas quando nós disponibilizamos a adorar a Deus e levar o nome de Deus a ser glorificado dessa forma, não perdendo a visão que para que finalidade nós estamos naquele lugar, é para adorar a Deus e levar o nome dele a ser glorificado, visando o mútuo crescimento espiritual da nossa vida para com Cristo. Então essa é a visão do bom culto. Esse é o bom culto. Então ainda completa: peço que vocês ofereçam completamente a Deus o sacrifício vivo, dedicado ao serviço agradável a Ele, ou seja, é por amor. Nós somos um culto quando nós se entregamos verdadeiramente a Deus, como nós se reunimos como povo de Deus para o adorá-lo com a visão de Ele ser glorificado. Não é eu, não é o que eu acho, não é o que eu quero, mas é o que Deus quer revelar para nós na palavra, é o que Deus quer falar contigo através do louvor. Deus quer receber aquele culto para abençoar as nossas vidas. E nós, como servos, será que temos feito da forma correta um culto bom, um culto agradável? Eu trouxe essa palavra aqui para alertar a nossa vida. O culto é para o Senhor, a glória é do Senhor. Não é o irmão Joãozinho que faz melhor do que o Sebastião, não é. Mas Deus está operando na vida dos dois e a visão é a mesma. É o nome de Deus ser glorificado. E aí ainda diz: esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então essa é a verdadeira adoração. É fazer o nosso melhor, preocupando-se como temos feito. Preocupando-se estar de uma forma agradável que Deus receba. Então nós se reunimos na igreja, não é para competir, mas é com a visão do crescimento do reino de Deus. Amém? No versículo 2 de Romanos 12 diz: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Então, isso tudo faz parte de algo que vai mudar a nossa vida. O culto é para adorar a Deus, mas é para mudar a nossa vida. É para bater de frente com nós e essa mudança de vida. Nós temos o desejo dentro de nós de mudar. Aquele que era ignorante vai mudar o seu jeito de ser. Vai ser mais calmo. Através de mim não, através do pastor não, mas através do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas tudo isso quando nós entendemos que o culto não é para nós, mas é para Deus. Quando nós oferecemos para Deus, aí Ele recebe. Aí Ele recebe e derrama do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia. Ainda no versículo 3, por causa da bondade de Deus para comigo, me chamou para ser apóstolo. Eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade e respeito de vocês mesmos, a cada um julgue a si mesmo, conforme a fé que Deus deu. Então é sempre mantendo aquela humildade, né? Se Deus está te usando no ministério da palavra, você começou a se desenvolver, Deus está te usando mais. Ou seja, se Deus está te usando mais no louvor, se Deus está te usando mais para servir, para a intercessão, quanto mais Deus te usar, o interessante é você se manter do jeito que você sempre foi, humilde como um bom servo. E qual é a missão do servo? É servir o seu Senhor.
e que nós, como bons servos, possamos estar dispostos a servir o nosso Senhor com essa disposição, com essa humildade, com essa visão que o culto agradável é para Deus receber e com a visão do crescimento espiritual da igreja, com a visão de almas serem salvas, de vidas serem libertas, de tristes chegarem e serem consolados. Amém? Então que eu e você possa se alertar a isso, que o Evangelho também é correção para a nossa vida. E vai ter hora que nós vamos ter que falar, eu preciso mudar, ou eu preciso melhorar. Nós precisamos melhorar porque somos falhos nessa terra. Mas Deus, na sua bondade, Ele está disposto a nos corrigir. E nós, como bons servos, temos que estar dispostos a essa correção. Então, esta foi a palavra que Deus me direcionou até aqui, que nós possamos continuar entregando a nossa vida como um sacrifício vivo, se reunindo como corpo de Deus para o adorar e levar o nome dele a ser glorificado, visando o crescimento espiritual da igreja, visando o crescimento do reino de Deus através do culto racional. Amém? Esta foi a palavra, que Deus possa te abençoar. Compartilhe aí, que você possa ser encorajado por Deus a falar a outras pessoas o que você aprendeu aqui. Amém? É o que Deus tem me direcionado. Vamos fazer uma breve oração para a gente estar encerrando. Soberano Deus, poderoso Pai, obrigado, Jesus, por esta palavra maravilhosa que veio de encontro com a nossa vida, Senhor. Ó Deus, tudo que nós queremos é que o Teu nome seja glorificado. Obrigado, Jesus, por alertar a nossa alma, a nossa visão de um culto, Senhor, que não é prestado a nós, mas um culto que é prestado ao Senhor e agradável a Ti. Ó Deus, que o Teu nome venha ser glorificado, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, e nos inspira a continuar Te buscando, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, nos alcance e que nós possamos, Senhor, nós não somos merecedores, mas que nós possamos parar todos os dias um momento e reconhecer o Teu poder, a Tua majestade e, Senhor, fazer um pouco pelo Teu reino, porque nunca vamos conseguir fazer, meu Pai, algo comparado ao que o Senhor fez por nós. Mas assim, Pai, nós Te agradecemos pelo Teu amor incondicional, pela Tua correção através da Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Teu nome continue sendo glorificado e que nós possamos continuar sendo humildes debaixo da Tua potente mão, Senhor, para que cada vez o Teu nome venha a ser glorificado através da nossa vida e outras vidas serem abençoadas. Pai, assim nós oramos, Te agradecemos, Jesus, por esta palavra, porque sem o Senhor nada eu posso e nada podemos fazer. Em nome de Jesus, assim nós oramos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.